Olá, boa tarde a todos, meus amigos e irmãos na fé. Eu sou Pedro Henrique e nessa semana eu fui selecionado para trazer essa breve palavra em nossas redes sociais. E o texto que eu escolhi se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do terceiro versículo. Minha versão diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos vivos. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez nenhuma injustiça, nem mentira alguma saiu de sua boca. Todavia, ao Senhor agradou feri-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito com meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Só até aí. Bom, nesse último versículo aqui que eu li, creio eu que faça alusão àquele momento que ele está crucificado e os soldados zombam dele. Ele intercede a Deus dizendo para que perdoássemos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E trazendo isso para a nossa realidade, muitas vezes a pessoa pode pensar que não tem mais jeito para ela, que ela já cometeu muitos erros, muitos pecados, muitas iniquidades, e isso é motivo suficiente para que nunca seja perdoada por parte de Deus e de Jesus, que para ele não tem solução. E fica aqui bem claro que aqueles que estavam fazendo muito mal a Jesus, Jesus olhou nos olhos dele, pediu para Deus e sem ressentimento algum ofereceu perdão. E isso pode ser levado para a nossa vida pessoal também, que independente do seu passado, muitas vezes a pessoa errou, cometeu pecados, Jesus vai estar sempre disposto a perdoar por causa do seu infinito amor e misericórdia. E esse texto aqui, ele foi escrito por Isaías há cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Ou seja, não havia maneira dele saber o que iria acontecer se não fosse por revelação divina. E agora, mudando um pouquinho, indo lá para Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, está complementando aquele texto que eu li lá em Isaías. E interessante essa parte aqui do nome, que é sobre todo nome, que no próprio livro de Isaías também diz algo semelhante. No capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome, essa parte aqui que eu explico melhor, será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É exatamente isso que Jesus é. Esse texto aqui disse da melhor forma possível, porque ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E é isso. Agora, lá pro final, em Apocalipse 22, capítulo 7, eu estou entrando na finalização, diz assim: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E agora, no versículo 12, diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E aquele que ouve, diga também: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. E no capítulo 20, para finalizar, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho logo. Amém. Venha, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E essa foi a palavra da semana. Uma palavra bem simples, com alguns textos-chave para trazer alguns pontos que eu quis trazer. E assim, eu agradeço a oportunidade. Obrigado a todos que assistiram. E valeu, amém.